Boa noite, galera. Rapaziada, e aí, como que foi as aulas hoje? Ó, só quero ver, quem bateu meta coloca número um, quem foi estopado hoje coloca número 2. Quero ver como que vocês estão aí hoje. Ah, a Maria bateu meta, né? Fernando estopou, pô, Fernando, não, faz parte do jogo, relaxa. E Matheus estopou. Danilo estopou, Eduardo estopou, bem alguma coisa, e Carlos também. Ô, rapaz, faz parte do jogo, não tem como a gente ganhar todas, né, pai? Mas tranquilo, estoparam dentro do gerenciamento? Quem estopou dentro do que estoparam? Estoparam dentro do gerenciamento? Um sim, dois não. Só para a gente saber como que tá vocês aí. Não estou operando, tem que operar, varão de Deus. Gente, caraca, calma aí. Jackson, o Jackson falou uma coisa ali que eu quero destacar que vocês estão falando ali, hein? Jackson Rebelo, ele falou o seguinte: galera, enquanto a galera tá entrando aqui, vou dar uns 10 minutinhos para a galera entrar daquele esquema que eu sempre faço, beleza? Jackson falou o seguinte: eu só opero quando acabar toda a mentoria. Jackson, a pior coisa que você vai fazer na sua vida, não faça isso. Opere dentro da mentoria. E eu vou explicar agora por quê. Quando você opera dentro da mentoria, a mentoria ela vai servir para lapidar você. Né? Aqui você vai se deparar com aquilo que funciona, com aquilo que você acredita ser certo. Acreditava ser certo antes da mentoria. Então, o tempo todo você vai estar entrando em confronto. Você vai aprender um padrão novo, você vai identificar esse padrão novo, você vai começar a colocar em prática. Mas o que que acontece? Nessa caminhada entre colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você vai errar. É normal. Ninguém começa a andar de moto sem cair. Ninguém começa a andar de moto, andar de carro sem deixar o carro engasgar, sem morrer o carro. Matar o carro é sacanagem, né? Sem deixar o carro morrer. Isso tudo é muito normal no seu processo de aprendizado. E se você não tiver uma pessoa do seu lado ali para poder te ajudar, vai se tornar mais difícil para você. Então, opere sim dentro da mentoria, galera. Isso serve para todo mundo. Opere dentro da mentoria. Patrick, eu não tenho dinheiro. Opere com valor mínimo, mas opere. Porque dentro da mentoria, você vai ter eu, vai ter o suporte, vai ter o Jorge, vai ter o Francis, vai ter também o Filipão, para estar ajudando vocês a melhorar e consertar isso aí. Fora da mentoria vai ser mais difícil. Você vai aprender tudo na teoria, mas na prática, na hora de colocar em prática, você não vai saber botar. Então, mano, opere na mentoria sim. É necessário, tá bom? Porque se não fosse necessário operar na mentoria, a gente nem fazia operações aqui. Eu só ensinava para vocês. Mas a gente ensina e tenta operar junto, tá bom? Para poder acertar isso aí. Faço conta treinamento. Então, conta treinamento também não funciona, tá? Como realizar saque, Felipe. Felipe não, Gui. Quer me xingar, me chama de viado. É, tá? É, beleza, tô zoando vocês. Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Galera, hoje, eu falei hoje mais cedo, não sei se o Francis falou, mas a gente botou mais um professor a mais. Esse professor, nada, tô brincando contigo, Gui. Esse professor foi um aluno nosso da T12, tá? Falei, tu tá de sacanagem, né, mano? Pô, na próxima eu vou então tapa em você, filho. Aí a gente acrescentou um professor a mais para poder ficar junto com a gente, para poder estar tirando a dúvida de vocês. O cara perguntou como faz um saque. Esse tipo de dúvidas são dúvidas muito recorrentes de quem está iniciando no mercado agora. Mas presta atenção, toda quarta, quinta e sexta, após o meu horário, às 7h30 da noite, esse professor nosso, que é o Jorge, que era aluno nosso da T12, ele vai vir e vai ajudar você a tirar todas essas dúvidas. Então, se você está com dúvida de como sacar, como fazer isso tudo, como entender um padrão, como funciona esse padrão, vocês vão tirar essas dúvidas aqui na aula, se for referente à aula. Se não for referente à aula, no próximo horário, vocês vão tirar todas essas dúvidas aí, beleza? E conta treinamento. Conta treinamento, galera, não é o ideal também você operar. Conta treinamento não gera emoções, não gera sentimentos. Então, como você vai aprender a lidar com seus sentimentos se você não está confrontando ele, se você não está sentindo ele? Entende? Você precisa sentir para poder se controlar. Com treinamento não vai te dar isso. O que vai te dar isso é a conta real. Então, para de correr. Vá para a conta real. Opera, nem que seja um pouquinho. Hoje tem plantão das dúvidas 7h30. Exato, 7h30.
E, rapaziada, quem aqui não foi para o Telegram, vá para o Telegram. Exclui lá o Instagram, o WhatsApp, sai do WhatsApp, do grupo do WhatsApp e vai para o Telegram. Toda a nossa comunicação vai ser feita lá no Telegram a partir de hoje. Beleza? Então, corre para lá. Tá? Deixa eu... Quando eu tô tomando um cafezinho aqui, beleza. Eu vou abrir para esse momento agora, galera, a perguntas sobre a aula de ontem, tá? Ontem a gente falou sobre negação barra força, beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse padrão, levanta a mãozinha aí para mim, tá? Que eu vou estar respondendo no primeiro momento essas dúvidas, tá? Negação barra força, foi isso mesmo. Negação barra força, desculpa, falei besteira, Vela de final de movimento, tá? Foi final de movimento, foi mal, falei errado. Eu que errei. Carlos, calma aí, vou desmutar você. Pode falar, Carlos. Boa tarde. Tá me escutando? Sim. Sim, certo. É porque ontem, eu não assisti a aula ontem, porque eu entrei ontem e comecei a primeira aula hoje, certo? Hoje, eu vi brevemente na aula anterior, das 11, só que ainda não captei 100%. Aí, se tiver como dar só um resumo breve, seria ótimo, entendeu? Show, beleza, isso é tranquilo. Deixa eu só mutar você, já respondo a sua pergunta, tá? Porque eu já vou fazer o resumo de tudo que eu vou falar, aí eu já vou responder a sua pergunta, é isso que você falou automaticamente. Danilo, pode falar, Danilo? Opa, boa noite, Patrick. Boa noite, pai. Então, eu queria só confirmar uma coisa, que eu li na apostila, a vela de descanso, a vela anterior tem que ser uma de força. Agora, Sim. a final de movimento, precisa a vela anterior ser uma de força também? Ou é Não só necessariamente. o movimento, tem que ser um movimento, né? Isso. Movimento, vamos lá, vamos simplificar para todo mundo entender. Movimento de força e vela de força. Vela de força é a vela de destaque, grande e diferente das anteriores. Movimento de força são várias velas da mesma cunha para uma direção. Então, eu tenho um movimento forte, não tem? Quando tem várias velas verdes subindo? Tem ou não tem, Danilo? Sim. Então, para ser uma vela de final de movimento, eu tenho que ter um movimento de força, não uma vela de força. Ah, entendi. Obrigado. Beleza? Show. Cledson, pode falar, Cledson. Cleidson. Pode falar, mano. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Emerson, pode falar, Emerson. Emerson? Ué. Levantou a mãozinha, pô. Tá falando que não tem, mas levantou a mão. Rafael, vamos ver se o Rafael consegue falar. Quem tá falando? É o Emerson. Fala, Emerson. Tudo bem, Patrick? Então, é que, assim, hoje que eu paguei o boleto, né? Foi de última hora. Aí entrei um pouco atrasado aí na mentoria, mas era só isso que eu queria avisar mesmo, entendeu? Que eu sou aluno novo aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Regra número 1 da mentoria. Se você fez a alavancagem, a culpa foi minha. Se você quebrou, a culpa é toda sua. Regra número 1, pegou, tá Mac. Vamos para os próximos. Tô brincando, cara. Tô zoando. Rafael, vamos responder do Rafael e já vou resumir essa parada para a galera que está entrando agora. Fala, Rafael. Boa tarde. Ô, Patrick, igual, você falou que tem que ter um movimento de força. Por exemplo, se tem um movimento de força, surge uma vela de força, e logo em seguida surge uma vela de descanso, e depois dessa vela de descanso surge uma vela de final de movimento. É válido pegar ou ela tem que ser bem antes, tipo assim, tá uma tendência de baixa, tem que aparecer logo em seguida? Ou pode pegar depois da vela de descanso também? Mano, eu vou te falar que isso aí vai ficar muito subjetivo. Tem que ver muito o que está acontecendo no mercado ali na hora. Não vou te dar 100% de certeza, entendeu? Porque tem que ver como que a vela está se comportando, o tamanho dos pavios que ela deixou, como que foi o tamanho do corpo referente ao pavio. Então fica mais subjetivo, entende? Porque para mim, quando você fala isso, eu enxergo uma sequência de vela
uma vela pequena, diminuindo, as velas pequenas diminuindo, deixando o pavio maior na parte de cima. Se esse pavio não for tão grande, não é válido, entende? Se for menor, já deixa para o outro lado, já não é legal fazer uma operação. Será que ela está fazendo um movimento? Está fazendo um movimento de curva, ou seja, as velas estão começando a diminuir para descer? Aí tem que ver, mano, no mercado, tá? Beleza? Patrick, é difícil para mim operar e não sei, eu posso operar nos horários que eu estou no hospital. Você recomenda, quem está falando? Alice. Recomenda que eu mesmo no mercado, eu tenho medo de falar. Cara, o mercado é OTC, você vai aprender a operar nele normalmente. Tanto que todos os dias dando essas aulas são OTC. Então você pode ficar tranquilo referente a isso, tá? A galera que levantou a mão, abaixa a mão de vocês aí, por favor. Tá? Porque agora a gente vai iniciar o conteúdo da aula, depois eu abro as perguntas para vocês de novo, tá bom? Rapaziada, então vamos lá. Eu quero só explicar para a galera que está chegando hoje na mentoria, ou que, Patrick, eu estou chegando atrasado na mentoria, não peguei todas as aulas. Beleza? Para você que está assim, saiba que vocês vão ter, toda a turma vai ter uma semana a mais. Ou seja, em vez de ser 35 dias, vai ser 45, 42 dias. Tá? Como funciona a didática das nossas aulas? Todos nós temos um cronograma. E esse cronograma está lá no Telegram. Basta clicar lá nos arquivos e baixar esse cronograma. Nesse cronograma, existe dividido em vários blocos. Número 1, o primeiro bloco, são 4 padrões que nós vamos utilizar. No decorrer dessa semana, todos os professores vão falar sobre esses 4 padrões. Beleza? Então, eu posso falar sobre a vela de descanso e o Felipe falar sobre a vela de força. E o Francis falar sobre a vela de final de movimento. Em um dia. Mas no decorrer da semana, todos vão falar sobre esses 4 padrões. Tá? Qual é a vantagem? Se você não pode assistir uma das aulas, o outro professor, com certeza, em algum momento, vai falar sobre esses padrões. Se você assistir 2 aulas, com certeza, 95% das chances de você ouvir todos os padrões que a gente vai estar falando. Então, sobre, Patrick, eu estou com medo de perder conteúdo. Você não perde. Mano, é basicamente possível. Ainda mais que a gente vai dar uma semana para vocês. Então, qual é o meu conselho? Galera que está entrando hoje, baixa lá o cronograma, que junto com o cronograma tem também o nosso e-book, tá? Onde você vai estar no e-book, vendo todos os padrões que a gente vai estar falando, dialogando, conversando e também em aula. Lá você vai tirar todas as dúvidas, você vai ler. Putz, tô com dúvida, mas acabou as aulas, o que eu faço? Tem um plantão de dúvidas que vai acontecer com o nosso aluno, com o nosso professor Jorge. Né? Que vai estar aqui tirando a dúvida de vocês, trocando essa ideia com vocês também. Patrick, eu quero uma dúvida, mas eu quero tirar com você. Me chama no privado, que eu vou estar lá respondendo você. Eu quero tirar com o Felipe. Chama o Felipe no privado. Mas, pô, não consegui chamar ele no privado. Pode chamar alguém de suporte. Não consegui chamar ninguém de suporte. Tem a aula. Mas, mano, o que você não pode é ficar com dúvida. Diego, Patrick, o cronograma não está abrindo. Alguém de suporte está aí? Dá um salve aí para mim. Deixa eu ver se alguém de suporte está online. Chama alguém de suporte, o Diego. Chama a Roviano, Ronaldo, Marcos ou Souza. Beleza? Chama um dos 3 ali e que ele vai ajudar você, tá bom? Então, é basicamente isso. Sobre essa pequena questão aqui, todo mundo entendeu? 1 para sim e 2 para não. Vai lá, coloca no chat aí. Show de bola, beleza? Deixa eu pegar minha colinha aqui, quando você deixa minha colinha das aulas aqui. Só um segundo, abençoados. Deixa eu ver. Aqui, achei. Beleza, galera. Só dando uma pequena revisada. Já falamos sobre descanso. Já falamos também sobre vela de final de movimento. Vamos estar foco na vela de força, tá? E vamos falar já hoje da vela de força e juntamente com a vela de exaustão. Por que, Patrick, você vai falar sobre as 2 velas? Vela de força e... Eita, engajei. Vela de força e vela de exaustão. A vela de exaustão, ela não é uma vela operável. Ela serve para que você possa olhar e identificar. Essa vela, eu não faço nada. Nessa vela que eu opero, ou seja, ela é uma vela de aviso. Por ser uma vela de aviso, a gente não precisa se focar tanto nela. Porque assim que a gente observar as características que tem numa vela de exaustão, eu descarto ela. Faço mais nada. Então, eu posso falar dos 2 movimentos juntos, tá? Então, abordagem de hoje, caso apareça? Não, mano. Diego, o que vai ser abordado hoje
São os 4 padrões, né? Já abordamos aqui. Eu vou falar só porque você é novo aqui, tá? Senão já ia tomar uma chineladinha de bobeira. Mas vamos lá. Já falamos sobre a vela de descanso, já falamos sobre o final de movimento, e agora a gente está falando de vela de força e vela de exaustão. Patrick, são quatro gatilhos, você vai dar dando na terceira aula, não tem problema. A partir das próximas aulas, é só tirar dúvidas sobre esse conteúdo e operar juntos em cima desses 4 padrões. Beleza? Que a gente operando junto, a gente vai tirando a dúvida e colocando em prática. Show? Então vamos lá. Vela de força, vela de final de movimento. Rapaziada, a vela de força, vela de final de movimento, ó, vela de força e vela de exaustão. A vela de força é a vela mais fácil de você analisar. Por quê? Ela demonstra força. Para uma vela demonstrar força, é bem simples. Ela precisa ser maior do que as anteriores e ela precisa deixar pouco pavio ou pavio de preferência a favor do movimento. Isso é muito importante, tá? Para saber, pô, Patrick, vela de força não deixa pavio, que não sei o quê, vela de força. Mas lembra que eu estava conversando ontem com vocês que quando o mercado ele deixa um pavio a favor do movimento que eu quero, ele está demonstrando mais força ainda para aquele movimento? Então, sim, se eu tiver um paviozinho ali, é até válido você fazer uma entrada acreditando que aquela ali é uma velinha de força. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Para a gente não ter nenhuma dúvida. Vamos todos lá para o meu gráfico. Eu vou abrir aqui para vocês e a gente vai estar trocando uma ideia. Eu vou estar mostrando para vocês uma velinha de força. E logo, logo, eu abro para vocês perguntarem novamente. Lembrando, todas as perguntas somente da aula de hoje, tá? Somente da aula de hoje, vela de força ou vela de exaustão. Qualquer dúvida perante a isso, fora disso, guarda a dúvida, anota aí, depois a gente tira a sua dúvida sobre outras coisas, beleza? Para a gente não desfocar da aula, porque senão não adianta nada. Eu estou falando sobre vela de força, o cara quer me perguntar sobre gerenciamento. Quando a gente vai ver, a gente está falando sobre futebol das 8, novela das 9, mas a gente não está falando mais da matéria de hoje, beleza? Então vamos aqui, deixa eu abrir o gráfico para vocês. Tá lindo, né? Vocês estão me vendo aí? Estão vendo o meu gráfico? Como tá aí? Dá um salve aí, dá uma glória a Deus aí que tá vendo o meu gráfico. Quem não tá vendo o meu gráfico aí, grita misericórdia. Não, é glória a Deus, não é Márcia, é glória a Deus ou misericórdia, varão. Pô, você tá na igreja do Senhor, Vaso. Pô, pede essa não. Isso. Fio, tá feio, tá ruim. Meu cabelo esfriou 10 minutos. Vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, já poderia começar aqui, ó, sacaneando a vida de você, mas eu vou dar uma moralzinha, Não vou começar assim nesse pique, não. Isso aí, agora que eu vi, pô, lá, lavachuras e tudo, ó. Ó, como o gráfico não tá mostrando agora, não se apega muito a isso, não, tá? Quando a gente tiver no desenvolvimento da aula, a gente volta pro gráfico atual. Então, não se apega muito nisso aqui agora, não. O que eu quero que você se apegue no significado da vela de força, tá? Para uma vela de força, lembra que eu falei? Ela tem que ter como as características únicas. Por exemplo, vamos lá. Olha só que interessante, tá? Não vou falar isso agora não, porque vai embolar um pouquinho vocês. Eita, Glória, entrou um monte aqui do nada, filho. Deixa eu aceitar a galera aqui, só um segundo. Tinha ninguém. Entrou um monte de 10 pessoas de uma vez só, tá? Uma vela de força, tá? Ela tem umas características únicas. Primeiro, vou desenhar para vocês olharem aqui, depois a gente vai procurar dentro do gráfico, tá? Ela é uma vela maior do que as anteriores. Ela deixou pouco pavio ou nenhum pavio. Essa vela aqui é uma velinha verde, tá? Se ela deixar um pavio aqui embaixo, galera, com base em todas as aulas que eu tenho para você na semana, esse paviozinho aqui, ó, que eu deixei aqui, é um pavio que indica que o mercado que essa vela não seria uma velinha de força, ou indica que essa vela tem mais força ainda para continuar fazendo movimento de alta. 1 para sim e 2 para não. O que vocês acham? Show, excelente. Só que existe um grande detalhe que vai fazer uma diferença enorme na hora de vocês fazerem as operações. Uma vela de força, por mais que o pavio dela seja grande a favor do movimento, ela precisa também que o corpo dela seja grande também. Porque o que acontece? Olha o que vai acontecer. Eu falei que vou dar tempo para o pessoal levantar a mão, galera. Mário, se você levantou a mão agora, quando chegar na hora, isso aí, obrigado.
Só para explicar, tá? Quando chegar na hora de todo mundo levantar a mão, vai acabar que a sua mensagem ali vai sumir. Então, segura a tua pergunta, anota, pode anotar. Já já vou abrir e eu deixo você falar, tá bom, Mário? Aqui, ó. Então, vamos lá, de novo. O pavio, ela pode existir a favor da minha entrada. Agora, se esse pavio vier contra a minha entrada e esse pavio for grande, aí já não é interessante a gente fazer uma entrada acreditando que isso aqui seja uma vela de força. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, uma velinha, por mais que o corpo dela seja grande, o pavio dela é aqui. Essa vela é verde, tá? Vou dar aqui verde, verde. Verde. Pronto. Tá horrível isso. Mas vamos supor que isso aqui é uma vela verde, tá? Se essa aqui é uma vela verde, aqui, eu vou fazer isso aqui. Fica mais fácil ainda a gente entender. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo muito interessante entre uma e a outra, tá? Aqui eu tenho uma velinha verde também. O corpo dela é grande. Tu vê que ela tem um corpo grande, o corpo dela verde é grande também? Mas você vê que ela existe um paviozinho na parte de cima. Se essa vela, por mais que seja uma vela verde, uma vela que, entre aspas, demonstre força, o que ela está demonstrando para mim também? Que ela é uma vela verde, mas que ela também teve influência do movimento de baixa. E por essa influência de movimento de baixa, ela não conseguiu fazer todo o movimento verde que ela quer. E se eu quero fazer uma entrada para uma vela de força, para uma vela que demonstre força no mercado, mostre que o mercado tem total certeza do que ele está fazendo, o que eu preciso? Eu preciso ter a influência do mercado oposto, mostrando que a minha vela enfraqueceu, ou preciso que essa minha vela demonstre força o tempo inteiro para que eu possa acreditar que ela vai continuar fazendo o movimento para alto? Coloca aí, eu preciso que ela faça todo o movimento até o final. 2, eu posso ter uma influência de força no meio do caminho. O que vocês acham aí? Tá bom? Bom, exato. Eu preciso o tempo inteiro que elas tenham um movimento de força. Só que, olha só, presta bastante atenção, tá? Mesmo que eu tenha uma vela de força e ela tenha um pequeno pavio, se esse pavio for grande demais, eu posso fazer a minha entrada para a continuação do movimento de alta? Sim, você pode fazer a sua entrada para a continuação do movimento de alta. Lembrando que o pavio demonstrou para a gente no mercado que o pavio foi a tentativa do mercado descer. Ele não conseguiu, teve força para voltar para o 0 a 0, depois teve força de novo para ficar verde. Ou seja, a força compradora está muito grande. E é representada nessa nossa velinha aqui, ó. Eita. Essa nossa velinha mostra o quê? A vela nasceu, tentou descer, não tenho força, Patrick, não consigo. Eu tentei todas as minhas maneiras continuar descendo e ficar aqui embaixo, eu não consegui. Então, a força compradora fez o quê? Vou fazer o mercado voltar. Olha, ela conseguiu fazer o mercado voltar para o 0 a 0. Após voltar ao 0 a 0, ela conseguiu fazer o mercado ficar verde novamente. Ou seja, a força compradora nessa vela aqui foi 2 vezes maior, ao ponto de fazer voltar para o 0 a 0 e após o 0 a 0 fazer com que ela volte a ficar verde. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A galera tá reclamando aqui, tá chegando atrasado. Beleza? Então, eu tenho uma vela de força muito grande, um movimento muito amplo de força para alta. Beleza? Agora, quando eu tenho esse movimento e esse meu pavio é muito grande na parte de baixo, ela pode ser facilmente confundida com uma vela negação barra força. Mas, entretanto, mesmo ela sendo uma negação barra força, ou mesmo sendo uma vela somente de força, esse pavio aqui indica que as duas entradas seriam para alta. Ah, Patrick, beleza, entrada para alta, né? Ah, vela de força, seria entrada para continuação do cal. Acabou que nessa vela do lado ela deu loss. Por que ela deu loss, então, se você está falando que seria cal? Tu lembra que a velinha de força, todo movimento que a gente precisa ter para força, tem que romper uma simetria? Preferência? Olha onde essa vela termina e olha onde essa vela nasce. Ela vem, bate na simetria, tenta romper, não tem força, desce e volta. Agora, olha que interessante em comparação. Essa entrada que a gente fez agora com essa entrada que faríamos depois. Aqui, essa próxima vela não tinha simetria para tocar, não é? A simetria lá embaixo, ó. Ela até tocou, eu acho até arriscado fazer uma entrada aqui, mas ela buscou essa simetria aqui de baixo. A entrada provavelmente aqui seria mais forte, tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês, galera, uma pequena diferençazinha, tá? Para a galera que está entrando hoje, vai se tornar um pouquinho mais confuso, porque não pegou as 2 aulas iniciais.
Não tem problema, fica calmo, que vocês vão ter plantão de dúvida para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu só quero mostrar para vocês que é possível sim uma vela de força surgir para vocês e ela tiver pavio. Mas se esse pavio tiver a nosso favor, essa nossa entrada também é válida. Mesmo que esse pavio seja maior, ela vai continuar sendo válida, porque ela vai ser ou uma vela de força ou uma vela de negação barra força, que as duas entradas nos indicam a mesma direção. É isso que eu quero que vocês peguem, beleza? Agora vamos focar aqui numa velinha de força, tá? Deixa eu ver aqui uma varinha de força para a gente poder fazer uma entrada, para vocês verem. Aqui, ó. Olha só. Varinha de força, vamos indicar. Essa entrada aqui, ó. Essa aqui seria uma varinha de força, rapaziada? Coloca aí no chat. Quem fala, quem acha que seria uma varinha de força, coloca 1. E quem não acha, coloca 2. Show. Aqui seria uma varinha de força, ó. E ela deixou para vizinho embaixo, não deixou? Continuou sendo uma varinha de força. Mas, Patrick, essa entrada também que você mostrou deu loja. Essa vela de força que você está falando não funciona. É tudo uma mentira. Você está enganando a gente. A mesma coisa, rapaziada, referente à vela anterior. Ela está segurando uma simetria. Quando tiver uma vela de força e essa vela de força segurar na simetria, ela não é uma entrada para fazer a favor de continuação. Ela se descarta, não se opera. Para quem está chegando hoje, eu vou explicar a importância da simetria. E para quem não entendeu também, eu vou explicar nesse momento. A simetria, galera, são momentos gráficos onde o mercado tem aberturas e fechamentos numa mesma zona, no mesmo lugar. Quando isso acontece, eu tenho uma zona de briga, uma zona onde o mercado precisa tomar uma iniciativa, uma força para vencer aquele movimento. Então, vamos aqui, ó. Se eu tenho aqui uma simetria, tá? Eu tenho essa força aqui agressora, que é a força de alta. Concorda comigo? Essa é a força de alta, né? Essa é o pavio, né? Pavio, ó, a vela verde bate na simetria, é a força agressora, é a força que tem que vencer. Então, você concorda comigo da seguinte forma: quem arruma briga é o cara que tem que ganhar? Quem concorda comigo? Coloca 1, quem discorda, coloca 2. O cara que arrumou briga comigo, o cara tem que se garantir, mano. Se ele não se garantir na porrada, como que ele vai arrumar briga comigo? Entende? É essa a ideia que você tem que trazer toda vez que você encontrar uma simetria. A vela agressora, ela tem por obrigação vencer aquela simetria. E se ela não vence aquela simetria, a probabilidade dela voltar ou de você tomar um loss naquela entrada é muito grande, dependendo do gatilho que você vai utilizar. Como a gente está utilizando gatilhos para continuação do movimento, ou seja, uma vela de força para continuação do movimento de alta, o que vai acontecer se ela encontrar uma simetria e não romper? Ela não teve força para romper aquela simetria. Ela não teve peito para poder encarar aquela simetria. A força vendedora foi mais forte e segurou ela naquela simetria. O que acontece? A próxima vela tende a não romper aquela zona, tá? Então, por isso, que por mais que isso aqui seja uma vela de força, beleza? Eita, Glória, tá torto isso aqui, calma aí. Vou acertar, agora vai. Olha que eu nem bebi hoje, hein? Ó, por mais que isso aqui seja uma vela de força, ela não consegue romper essa simetria. Não tendo capacidade de romper essa simetria, a próxima vela nunca vai ganhar. Nunca vai ser uma vela favorável, tá? Essa vela aqui, Patrick, então, ó. Eita. Essa vela aqui, então, ó. Calma aí. Só ajeitar aqui o gráfico para ficar mais fácil para vocês, ó. Essa simetria aqui, então, Patrick, você está falando, ó. Dessa vela verde aqui, já seria válida fazer uma entrada? O que vocês acham? É uma vela de força, continua sendo uma vela de força. Apesar de ser uma vela de força, agora a gente teria tomado um gain, né? Apertado, mas teria sido um gain. Seria válido fazer uma entrada de uma vela de força aqui? Quem acha? Show. Ó, 2 perguntas, tá? Que eu vou fazer. Vocês vão responder. Primeira pergunta, 1 para sim, 2 para não, como sempre. Primeira pergunta vai ser o seguinte: isso aqui é uma vela de força? Sim, fato, com certeza.
ela conseguiu romper a zona, a simetria? Sim, 1 para sim, 2 para não. Sim, ela rompeu a simetria. Né? Pode ser um pouquinho aqui, quase nada, mas ela tem uma rompidinha. Rompeu. Mesmo seja um pouquinho. Você aqui não dá para tirar mais do zoom, mas ela rompeu um pouquinho. Então, ela válida uma entrada. Apesar dessa entrada ser válida, é uma entrada muito arriscada. Tá? Olha como ficou, filho. Papai do céu aqui abençoou a sua vida. Mas já seria uma entrada mais arriscada e mais válida. Então, sempre quando você for fazer uma entrada para vela de força, você tem que identificar se existe uma simetria próxima, e se existir essa simetria próxima, ela tem que romper a simetria. Se ela não existir essa simetria, não tem problema. Se não existe simetria, não tem por que ela romper. Tá? Mas aí você pega a favor. Deixa eu ver aqui. Ah, galera, uma coisa para a gente diferenciar demais, tá? Isso é muito importante. Isso aqui... Eu quero que alguém me responda. Vou chamar na xixa agora. Tá? Deixa eu ver alguém que está aqui mais próximo de mim. Ah, não, porque eu vou ter que desmutar você no 1 a 1. Deixa eu ver. Calma. Ó, eu vou escolher aqui o José Eduardo. José Eduardo. Deixa eu pegar ali, por favor. Só um segundinho, espera só atender o telefone. Essa vela aqui, José Eduardo, tá? Você acha que essa vela aqui, essa vela é uma vela de força? O que você acha dessa vela, Eduardo? José Eduardo? Pode falar. Tá desmutado seu microfone. Na realidade, cara, eu tô observando aqui, eu entrei hoje, então isso aqui tudo para mim é uma novidade. Eu acredito que sim, né? Show, menos um ponto para você. Peidou na farofa. Brincadeira. Pereira, vamos lá. Você, Pereira, responde aí. Pereira. Tá me ouvindo? Tô vendo. Eu acho que ela foi muito grande, né? Ela engolfou 4 velas aí. Eu acho que é uma vela de exaustão, né? Eu acho que... Quase, né? Quase. Ó, rapaziada, eu vou dar uma colher de chá para vocês, porque essa vela aqui, por específico, é uma vela elefante, uma vela take profit stop loss. O que eu quis destacar com ela é o seguinte: uma vela de força, ela pode ser maior até a segunda vela do anterior. Se ela passar disso, eu já não acho legal você fazer uma entrada, porque ela vai começar a se assemelhar a uma vela de take profit stop loss. E o problema do take profit stop loss para uma vela de força é que entradas são opostas. Lembra? Take profit stop loss, você entraria com call na próxima vela, teria dado gain aqui. Se fosse uma vela de força, você teria que entrar a favor do movimento de baixo. Já não é o caso. Você teria tomado um loss aqui. Entendeu? Então, quando você for analisar se a vela é de força ou não, você tem que analisar se ela é uma vela de força, se ela é uma vela maior do que até a terceira vela. Passou disso, você não terceira, da segunda vela. Passou disso, você não faz operação para uma vela de força. Uma vela de take profit stop loss é uma vela de força, tá? Porém, é uma vela diferente. Não é o mesmo gatilho, não é a mesma forma operacional. Beleza? Tá. Agora que eu trouxe muita informação, eu vou liberar para vocês fazerem perguntas. Calma aí, só um segundinho. Sobre o que eu falei até o momento, tá? Então, ó, a galera já tá deixando a mãozinha. Já aprendeu, galera, viu? Fernando foi o primeiro a levantar a mãozinha. Pode falar, Fernando. Pode falar, Fernando. Tá aberto, só te mutar. Fala, Fernando. Alô? Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Poxa, fala. Pode falar, Fernando. Patrick? Pode falar, tô ouvindo. Então, qual que é a principal diferença de uma vela de exaustão para uma de take profit? A sequência de velas, eu vou falar. Boa pergunta. Eu já vou falar no próximo bloco, tá? Eu quero comparar com blocos para vocês entenderem melhor. Mas essa pergunta é boa, tá? E a pergunta da próxima
da do próximo bloco. Quer dizer que a gente está certinho. Para a gente raciocínio tá junto comigo. Fica tranquilo. Tá ok, tá Lorenzo, valendo. nada? Ô, Patrick, sobre essa vela aí que você acabou de falar, do Take Profit. Sim. Para a esquerda, eu reparei que para a esquerda dessa de Take Profit não tinha assim uma zona feita ali no mesmo lugar, só tinha para a direita. Aí como é que eu vou saber se ela saiu da zona e foi para outra zona para ser a Take Profit? Tá. Eu vou só abrir aqui rapidinho, galera, porque eu estou fechando na hora de abrir as perguntas, tá? Porque eu não consigo ver vocês todos. Aí eu tenho que fechar a minha tela. Olha aqui, ó. Viu a simetria ali agora? Eu nem mexi, mas tu vê a simetria? Conseguiu encontrar? Pode falar, mano. Ó, aqui. Tá me ouvindo? Você tá aí ou você morreu? Acho que eu mutei ele de novo se eu fiz isso. Quem foi que falou? Foi o Rafael. Enfim, ali você pode. Tá mutado. Tá, Lorenzo. Pronto. Pode falar, Lorenzo. Beleza, é a simetria da final de movimento ali que você está falando? A Isso, final de anterior? movimento. A vela de 4,20, a vela de 4,26, tudo isso é uma simetria. Galera, uma coisa só que vocês têm que entender. Simetria pode haver vela de rompimento no meio do caminho, tá? Ela não deixa de ser uma simetria. Vai ter a vela que rompe, quando ela tem uma vela de rompimento, sim, se torna um pouco mais fraca aquela simetria. Não vai deixar. Eita, tem uma azia agora. Beleza? Vai ser um pouco mais fraca, mas continua sendo uma simetria. Então, dependendo se houver toques antes da vela de força e depois da vela de força, você já pode considerar uma simetria. Tá bom? Tendo 2 toques ali, já é uma simetria já operável ali para você. Beleza, então. Valeu, Patrick. Nada. Isalmo, pode falar. Ô, Patrick, beleza, cara? Então, eu estou olhando a apostila aqui e vendo a sua explicação sobre a questão da vela de força. O primeiro desenho da apostila sobre vela de força, ela não chega a tocar na simetria, ela chega próximo da simetria. E você estava mostrando no gráfico do EuroJPY 18 e 14, que você mostrou, eu encararia ela como uma vela de força e teria entrado, por exemplo, na sequência. E aí você disse que não deveria ser, porque ela está próximo da simetria. Aí eu fiquei na dúvida, assim. E fora que na de 18 e 13, eu enxerguei uma simetria, ela teria rompido uma simetria e não ultrapassado a outra. Assim, talvez eu ainda não tenho o feeling para pegar a simetria direito. Mas pelo que eu olhei aqui, eu fiquei mais com 2 dúvidas. A primeira é se a vela de força ela pode cortar a simetria, uma simetria no meio do caminho. E a segunda é que, pelo que você tinha explicado, se ela, nesse caso aqui da 18 e 14, tem uma simetria em cima que ela chega perto, mas ela não rompe. E aí você falou assim, não é ideal continuar nela. Aí eu fiquei na dúvida agora. Bom, vamos lá. Para isso, tem que entender o que é uma simetria. Tá? Acho que explicando isso vai ficar mais fácil para você entender. A simetria é um momento gráfico onde o mercado vai brigar. Ele tem que tomar uma iniciativa, lembra? E toda vez que ele bate ali, encontra uma simetria, o mercado toma uma atitude. Ele é influenciado pela simetria. Tá bom? E essa influenciação pode ser tanto para continuar rompendo quanto para voltar. Entende? Então, se você tem uma simetria onde ela está rompida por uma vela de força, o que você acha? Você acha que pelo rompimento daquela simetria e a vela de força ter acontecido, a probabilidade é maior ou menor dela continuar subindo? Pode responder. Enfim, é maior para que ela continue subindo. Tá? O bagulho muta do nada, né? Mas é melhor assim do que aquela merda que estava dando antes. Tá? Tá mutado. Quem foi que perguntou? Foi o Paulo, né? Ele sumiu aqui. Enfim. Tá, vamos lá. Quando você multa, não dá para te multar novamente. Tá, aqui, eu vou abrir você. Pronto, pode falar, Paulo. Aí, voltei. Não, se ela rompeu a simetria, a ideia é que ela vai continuar. Exato. Então, se ela romper uma simetria no caminho, ela pode continuar. Só que a simetria, lembra que ela pode influenciar tanto para rompimento quanto para não rompimento, quanto para uma reversão?
Então, se eu tenho uma vela de força, onde ela está muito perto de uma simetria, e a próxima entrada que eu vou fazer, ela pode bater naquela simetria, você acha que o risco é maior dela bater naquela simetria e tentar voltar, ou ela vai ter mais chances de continuar subindo? Vai existir o risco dela bater e voltar, bater e não vai? voltar, sim. Por conta disso, eu não gosto de fazer a entrada nesse sentido quando está perto da simetria. Agora, se ela tiver numa distância interessante entre a abertura da vela e a simetria, dá para você pegar, não tem problema. Perfeito, O problema é cara. quando está muito perto, entendeu? Que aí Perfeito. ela vai bater e vai voltar como chicote. Perfeito. Obrigado. Tá. Eu vou responder mais duas, tá? Aí depois a gente volta para a aula. Depois a galera que está com a mão levantada, anota a pergunta aí que eu vou dar preferência para vocês depois. Tá bom? Rafael, pode falar. Rafael Monteiro. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Gustavo, pode falar, Gustavo. Gustavo Souza. Em questão da Take Profit ali, agora saiu da minha tela, mas ela sai de uma zona, bate na outra, só que ela não deixa um pavio tão expressivo da outra Show. zona. E se o cara for olhar... Entendeu já, né? Entendi. Então vamos lá. Se o cara olhar na apostila, vai estar aquele pavio maior, grandão. Galera, eu quero que vocês entendam o conceito de hipérbole. O que é uma hipérbole? Eu vou falar bonito agora, porque eu sou o cara. Hipérbole é um conceito que a gente traz Você vai ver muito em questão de piadas também, em livros, que a hipérbole significa exagerar algo para que você possa entender. Então, todos os padrões que vocês estão vendo lá na apostila são os padrões perfeitos. Mas não significa que toda vez você vai encontrar um padrão perfeito. Novamente falando da hipérbole. A hipérbole é quando eu exagero alguma coisa. Onde que eu vou falar, vou exagerar para vocês entenderem. Rapaziada, eu não saio daqui hoje, nem que um raio caia na minha cabeça, mas eu não saio daqui hoje se eu não responder essa pergunta para o Gustavo. Ou seja, eu estou exagerando. Um raio vindo do nada batendo na minha cabeça é basicamente possível. Mas eu estou dizendo que não importa o que aconteça, eu estou aqui para poder responder a pergunta do Gustavo. Isso é uma hipérbole. Quando a gente faz a apostila, a gente faz o conceito perfeito, o padrão maravilhoso, a hipérbole do negócio, a coisa que vai acontecer que fala assim, pô, isso aqui é 1 em 1 milhão. Muitas das vezes não vai acontecer dessa forma. Mas como vocês entendem o conceito do que é uma vela de descanso, uma vela de força, uma take profit stop loss, você entende o porquê ela se formou, entende o que significa ela, entende tudo dela, aí você vai saber operar. Mesmo que não seja aquele pavio perfeito como a gente acreditava ser. Entendeu? Afirmativo. Beleza? Então, não se apega muito a isso, não. Vamos lá. Gui, a última pergunta. Gui Barbosa. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. José Augusto. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Diego Rufino. Acho que eu estou fazendo um coisa de errado. Ninguém está me respondendo. Ó, tá desmontado. Tá me ouvindo aí, Diego? Dou-lhe uma. Já foi respondido aí. Desculpa, esqueci de abaixar a mão aqui. Valeu. Nada. Vamos lá. Paulo Henrique, para a última pergunta. Abre aí. Ô, meu querido. Opa. Tudo bem, professor? Sempre. Vamos lá. No Euro JPY, essa vela das 18h38 é uma take profit? Não. Essa aqui vai se aproximar do que eu vou falar para vocês agora, que é a vela de exaustão. Tá. Beleza? Tá, porque tem uma confusãozinha, mas no decorrer aí do ensinamento a gente vai... Essa confusão, mano, essa confusão é muito normal, tá? Por isso que eu falei que existe uma diferença. O que acontece? Vela de força, take profit stop loss, negação barra força, são tudo velas muito parecidas. Muito parecidas. Então, você tem que saber a diferença. Mas isso é uma confusão normal, é aceitável. Bom, caramba. Vamos que vamos. Bom? Beleza. Então, vou voltar para o gráfico e depois eu volto a responder as perguntas de vocês, tá? Agora a gente vai falar sobre o que é uma vela de exaustão, para vocês entenderem. É bem rápido. Esses critérios aqui é bem rapidinho e depois a gente tenta fazer umas operações, tá bom? Ó, a vela de exaustão, ela é uma vela de força que vem numa sequência de velas da mesma cor. Então, toda vez que você encontrar uma sequência de vela
Sempre, ó. Primeira do movimento, segunda do movimento, terceira do movimento. Vela maior do que as anteriores, bate numa simetria, ela é uma vela de exaustão. E a vela de exaustão, rapaziada, ela não é uma vela operável, porque ela pode identificar uma continuação de um movimento, ou ela pode simplesmente continuar mostrar uma reversão de um movimento também. Então, não é uma vela operável para que vocês possam fazer. É uma vela para que vocês orem e não façam nada, beleza? Então, ela sempre vai vir depois de uma sequência de vela, ó. 1, 2, 3, 4. Primavera, sequência de vela. Essa última vela, ela é maior do que as anteriores. Tá vendo? Ela é maior do que as anteriores. A próxima vela, ela pode tanto descer quanto ela pode subir. Fica variável essa visão, tá? Quantas velas é necessário, Patrick, para me saber que é uma vela de exaustão, tá? Normalmente, você vai saber pelo tamanho dela, não pela quantidade de cores de velas que vão ter anteriores. Então, vamos supor, mesmo seja duas, uma vela pequena aqui, como essa, vamos botar como exemplo, tá? Uma vela pequena como essa, e você vai ver uma vela, do nada, grandona como essa aqui, ó, segurando a simetria. Tá vendo? E você vai saber que isso aqui é uma vela de exaustão, e por isso você não vai entrar. Ela, você tem que tomar muito cuidado e não confundir ela com uma vela de take profit stop loss, porque ela vai vir muito parecida com uma take profit stop loss. Só que a diferença é que ela vai vir sempre acompanhada de uma vela da mesma cor. Beleza? Aí a gente vai saber a diferença de uma take profit stop loss para uma vela de exaustão. Beleza? Alguma pergunta sobre isso, rapaziada? Ou a gente pode ir para o gráfico que eu quero operar? Gui, pode falar, Gui? Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, aquela hora eu tava tentando coisar, mas não ia. Show. Ô, professor, minha dúvida ainda é sobre um pavio aqui que teve uma coisa que eu fiquei meio com dúvida. No EURUSD, você tá aberto o par? Tô. Na vela de 18,41. A vela anterior ela deixou um pavio muito grande e o corpo dela também está muito grande, da 18,41. Isso aqui não é uma vela de EURUSD, né? 18,41, isso. Tá, 18,41, pode falar. Você desconsidera isso aqui como uma vela de descanso. Porque ela deu. Não, aqui não te considero, não. Tem todos os critérios, sim, para uma vela de descanso. Só que ela tá bem gordinha, né? O problema é que ela tá gordinha, ela podia ser mais magrinha. Eu desconsiderei pelo pavio dela, que está muito grande da vela anterior, da 18,40, e pelo tamanho do corpo dela. Entendi. Você está analisando o conjunto todo, para mim você está analisando só a vela, desculpa. Pela vela anterior, esse pavio da maior aqui em cima, ela desconsidera a entrada, verdade, tá certo. Ela não veio tratorando, ela veio num pulo. Não tem problema. Mas o problema é que ela deixou esse pavio grande. Se ela não tivesse deixado, seria válido. Tá, galera? Só mais uma pergunta, depois eu respondo vocês, porque o OTC vai acabar em 10 minutos. Quero ver se a gente consegue fazer umas entradas antes, tá? Então, o que a gente faz? Vamos tentar fazer a entrada agora. Pode ficar tranquilo que eu vou passar das 7 horas, tá bom? E depois eu respondo a galera de todo mundo, a resposta de todo mundo, tá bom? Que aí a gente não perde mercado, tá? Hoje é sexta, verdade. Tô achando que hoje é sábado. Verdade, desculpa. Então tá tempo. Diego, né? Não, Diego já respondi, né, Diego? Diego Ramos, Rufino. Abre aí, Diego. Eu respondi você já, né? Ô, Patrick, já respondeu. Desculpa, eu tô com problema aqui nesse áudio aqui. Não, fica tranquilo. Gustavo Souza, já respondi também, né? Não, é outra dúvida. Já respondeu já. Em questão da vela ali de exaustão que eu tava falando, logo em seguida tem uma vela de negação vírgula força, né? Ela preenche ali 50% da vela de exaustão. Ali seria válido uma entrada continuando aquele fluxo ali? Seria válido, arriscado, mas válido. Essa era a minha dúvida. Eu tô com muita dúvida nessa questão dessa negação vírgula força. Aonde entrar, né? Porque o que acontece é que vocês ainda não entenderam o significado, o quanto importante é a simetria. Porque o que impede uma entrada de uma vela de continuar ou não é a simetria. Não é nada referente ao padrão dela, não. É a simetria. Se não existisse a simetria, ela passaria direto.
Então, quando você faz entrada, sempre quando vocês fizerem entrada para continuação, ou seja, entrada para a mesma cor da vela anterior, você tem que olhar a simetria, porque senão ela bate na simetria e volta. Toda hora ela faz isso. Aí Então, no toma caso cuidado. ali, ela fechou sem em nenhuma simetria, certo? Não, na verdade, ela fechou na simetria, né? Só que a Ah, simetria estava lá em cima, tá vendo? Então, tem o tempo para você dar o gain. É isso que você tá, tem que analisar. Tá tá vendo? A falando, simetria dele. fechou na Ah, simetria ela na, o Euro JPY, né, que tá falando. isso. Você tá falando que ela Então, fechou na simetria da 638? isso, quase 6,37. Tu vê que ela fechou certinho. Essas simetrias que são perigosas. Aqui, daria tempo de você pegar e dar um win, tranquilo. Mas se essa simetria está mais abaixo, ela ia bater e poderia voltar e dar o loja. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A simetria da onde que eu não entendi? Não, não tem a simetria, só tem essa simetria mesmo. Ó. Fiz 6,37 com 6,38. O fechamento lá, a abertura e fechamento era igual. Tá vendo? Ah, sim. Ela Entendi. bateu ali e segurou. Tu viu que ela tentou romper e não conseguiu romper essa simetria? Voltou? A de 38? Isso. Aí ela bateu ali. A vela veio de 6,40, né? Que a gente teria feito a entrada. Isso. Então, É, isso aí. Aqui ela tem o espaço suficiente para você ganhar. Tudo bem, tá lindo. Cuidado quando for, quando, não foi o caso agora, mas quando essa simetria for mais baixa, porque se ela for mais baixa, ela poderia bater ali, voltar a ficar vermelha e te dar loja. É isso que eu tô falando, entendeu? Porque ela entendi. bateu ali segurando a simetria, mas tem o tempo de você tomar alguém. Sim, mas no caso, ia fazer a entrada logo quando ela nascesse ali embaixo. Não, sim, tudo bem. Nessa entrada você teria até acertado, tá certo. Mas Ah, quando tiver uma simetria mais próxima ali, você toma cuidado, é isso que eu tô falando. entendi. Obrigado. Beleza? Danilo Ribeiro, vai, manda boa. Fala, meu irmão. É o seguinte, eu ainda tô com aquela dúvida de diferenciar a exaustão para take profit stop loss, os critérios de diferenciação. A de exaustão, ela vem geralmente como uma última do movimento de tamanho exagerado, certo? Sim. E não é operável. Me fala aí o gatilho para eu conseguir diferenciar para take profit stop loss. Porque eu vejo essas velas gigantes dando gain aqui, não entro em nenhuma delas, fico morrendo de raiva depois. Show. E você tá certo, mano. Essa é a melhor coisa que você faz. Não faça nada agora. Ainda não estamos falando da take profit stop loss. Por que eu estou falando isso para você? Quero que você entenda a minha linha de raciocínio. Você está aprendendo agora a vela de força e de exaustão. Quando você entender o que é uma vela de exaustão com perfeição, você vai saber que ela não é para operar. Correto? E aí você vai estar pronto para operar a take profit stop loss. Esquece ela agora. Você tem 4 gatilhos, mano. 4 gatilhos já é o suficiente para você ganhar dinheiro no mercado. Tenho certeza disso. E hoje você tem os 4. Tá? Você já pode operar usando esse gatilho que você vai ter resultado. E vai ter resultado bom. Tá? Então, fechou. Só não se concentra nessas. Se concentra nessas agora, porque essas agora aqui, elas vão te dar base para as próximas. Entendeu? E se você começar a olhar para lá, você não vai ter base suficiente para poder encaixar tudo certinho depois. Então, o gatilho que eu posso segurar da vela de exaustão, posso ficar com esse gatilho. Última do movimento, tamanho exagerado. Pato, isso aí é o beabá, mano. Tu viu isso? A vela de exaustão não faz nada, mas espera. Show, entendeu? Pai, obrigado. Nada, paizão. Alice, primeira vez que você faz uma pergunta para mim, Alice, como você está? Na verdade, eu tô usando a conta da minha irmã, Patrick. Mas não deixa de ser. Primeira vez que tu manda pergunta. Então, Patrick, primeiro eu só queria agradecer aquele dia que você, na live, que eu doei R$5 e você falou da sua história. Eu era aquele menino lá com câncer, pô. Eu era aquele menino que você... Tu me fez chorar naquele dia, hein, velho? Mano, eu chorei também, sabe? Aí agora bora pra pergunta. Você falou que a vela de força, para ela ser considerada uma vela de força, ela tem que ser maior do que as duas anteriores. Isso também inclui os pavis das duas anteriores? Não. Não? Não, tipo assim, ó, vamos lá. Boa pergunta, tá? E obrigado também, vamos. Agora vamos junto com a nesse mercado que é a coisa mais importante. Tá, vamos lá. Se a vela de força for maior do que o pavio, sim, é válido. Agora, se na nossa vela de força tiver pavio, e esse pavio que deixou for maior do que as velas anteriores, já não é válido. Lembra, galera? Pavio é uma tentativa do mercado de fazer um movimento. Então, eu tenho uma vela que tentou fazer um movimento, parou, né? Ficou com um pavio aqui em cima. Esse aqui é o pavio, né? Isso significa que o mercado daqui, ele tentou movimentar até aqui em cima, ele não teve força.
Mas a minha vela de força agora, ela consegue completar todo esse movimento e rompe o pavio. Então, essa minha vela de força, ela conseguiu ganhar o movimento para alta que a vela anterior não conseguiu anteriormente. Concorda comigo? Concordo. Então, por isso, ela se torna uma vela maior e uma vela de força. Então, se tiver pavio anteriormente, uma ótima pergunta, mano. Se tiver um pavio anteriormente, isso não influencia na vela de força. Você pode fazer a mesma operação. Agora, em outro caso, esse caso você não opera, esse é outro caso, beleza? Nesse caso, eu tenho minha vela de força, eu tenho meu pavio aqui, né? Tenho minha vela de força, ganhou força, voltou, deixou o pavio abaixo da vela anterior. Aí você não faz entrada. Por quê? Pavio é o quê? Tentativa do mercado de fazer alguma coisa que ele não conseguiu. E se ele não conseguiu, a próxima vela não vai voltar. Muito Pegou a ideia? obrigado, Patrick. Muito obrigado mesmo. Valeu, meu Show. mano. Nada. Danilo Ribeiro. Eu já fui, mano. Foi mal, deixar a mão levantada. Desculpa aí. Vai pagar 10 flexões aí, ô safado. Próximo. Odair. Tô brincando, mano. Pode falar, Odair. Ó, seu áudio não tá saindo, tá? Tá desmutado, mas eu não tô ouvindo você. Conserta o áudio aí, depois levanta a mão de novo. Souza FRR. Sem polichinelo. Souza Não, FRR. Patrick, é eu, tá? Tô só testando aqui, tá? Pra ver se realmente tá funcionando. Tem gente aqui mandando no PV que não tá funcionando a mãozinha, né? Mas eu já tô resolvendo. Ah, tá, show, beleza. Tá bom? Diego Soares. Fala, Patrick. Boa noite. Patrick, eu estava com uma dúvida só nessa da exaustão, só para confirmar. Ela, por obrigação, não pode deixar pavio, ou mesmo se deixar pavio, continua sendo exaustão? Então, mano, se ela deixar pavio, ela vai continuar sendo uma exaustão. Agora, depende do tamanho do pavio, tá? Se o pavio for muito grande, não vai ser exaustão, né? Se for um pavio pequeno, aí sim, mas a vela de exaustão, ela não é operável de qualquer jeito. Então, com pavio sem pavio, não muda nada na sua vida. É só não operar. Beleza. Beleza? Então, show, galera. Acredito ter respondido a pergunta de todo mundo. Aldo fez uma pergunta agora. Vai, Aldo Júnior. Pode falar. Pode falar, Aldo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bruno Martins. Fala, Patrick, beleza? Beleza, pode falar. No Euro JPY aí, Euro JPY, 6,28, 18, né? E 28. Essa vela é uma vela de força, certo? Mesmo ela não rompendo os pavios da anterior, ela aparece como uma vela de força aí nesse movimento, certo? Sim, aparece, mas cuidado com o pavio que ela deixou, tá? Na 6,29. Ah, entendi. Tá? Teria dado bem, ok? Mas como esse pavio está contra o nosso movimento, é perigoso. Tá, ok. Mesmo que a segunda seja uma vela de força, a primeira ela nega um pouco o movimento, né? Isso. Aí você tem que tomar um cuidadozinho a mais, tá? Tá, ok. E, Patrick, outra coisa. No caso, essa vela de 6,28, ela é uma vela de força. 6,28 aqui no Euro JPY. E essa vela de 6,29 seria bacana esperar ela voltar um pouco para buscar aqui pelo menos 50% dela, se for um pulo de vela, dependendo do movimento. Calma, que eu perdi ela aqui. 6,28. 6,28 é a de força. Sim, a você próxima pode esperar. 6,29. Você pode esperar um pulinho de vela também, é interessante. Tá ok, então. Falou, obrigado, Everton. Nada. Alberto, Patrick, é o Aldo, Patrick. Eu estava confuso aqui no... Tá me escutando? Tô ouvindo. Essa vela de 18,53. Aonde? No Euro JPY. Ela é tida como uma vela de exaustão também? Mesmo vindo depois de uma sequência de vermelha? 18,53? Não, nesse caso aqui seria uma take profit stop loss. Para ser uma vela de exaustão, isso, ela tem que ser da mesma cor das anteriores, tá? Senão ela não é. Tá, entendi. Beleza? Show? Tá, show Beleza. de bola. Nada. Bruno Martins e o Odaí, depois a gente qual das aulas, tá?
tentar operar. Vai, Bruno Martins, responda a pergunta aí. Não, Patrick, já fiz aí, eu que não consegui tirar a mãozinha ainda aí. Vai pagar mais 10 flexões também, safado. Próximo, Odair, pode perguntar. Ô, Patrick, tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Faz bem, bro. Uma das velas aí no Euro JPY, o menino já tinha perguntado, a 18,53 aí. Era uma dúvida. Aí no caso da anterior aí, a 18,49, que então é a exaustão, né? Isso. Porque ela deu 3 verdes, Exato. aí ela subiu. Exato, aí exato. No caso, na sequência aí, deu a mesma sequência, 3 vermelhas, aí ela é uma take profit, né? Que ela sai de uma simetria e procura outra, apesar de Exato. não ter. Aí tem que procurar outra simetria lá de trás, né? Porque ela não teria aqui, né? Tá ali atrás, ali Tem que pegar a simetria lá atrás. 6 horas, Lá 6 na 6h59. 18,2, né? Isso. Entendi. Era mais isso mesmo. Então, agora fechou. ficou claro. Fechado. Show, vamos voltar para o gráfico agora, tentar fazer umas operações, tá? Temos aí mais uns 10 minutinhos para tentar operar. Depois a galera tem o plantão de dúvida, que vai acontecer logo depois que vocês tirarem a dúvida de vocês, tá? Então, abra o gráfico de vocês aí. Deixa eu mutar todo mundo aqui, calma aí. Pronto. Abre o gráfico de vocês. Vamos tentar fazer operações aqui. Tá? Eu vou abrir, o ativos. GBP USD. Vou abrir também Euro GBP. E vou abrir também Euro JPY. Tá? Vamos botar aqui no time certo. Beleza, rapaziada. Vamos ver aqui se a gente encontra algum desses gatilhos que a gente viu para operar hoje, né? Para a gente poder fazer umas entradas. Poxa, parece que não tem nada mesmo. Deixa eu pensar. Euro GBP, olha aqui. Eu tenho uma zona consolidada, tá? Onde teria 6h59, 7 horas, e tem essa primeira movimento, segunda. Essa terceira entrada seria para put, para continuação do movimento. Quero ver se ela sobe um pouquinho. Voltou, desceu. Tá movimentando bastante, tá? Essa entrada aqui vocês ainda não aprenderam, mas é uma entrada interessante. Não é para fazer agora, tá? Lembrando que a gente tem que primeiro analisar o gatilho para ver se ele está funcionando ou não. Se o gatilho estiver funcionando, você faz a entrada. Se o gatilho não estiver funcionando, deixa operar com outros gatilhos. E outra coisa que é importante, galera, respeitem o gerenciamento de vocês. Se vocês toparam, vocês não operam. Se vocês fizeram meta hoje, vão operar junto com a gente, pega a parte do dinheiro de vocês e faz operações. Faz operações, né? Mas nunca o dinheiro todo. Ela respeitou a entrada, né? Terceira do movimento é um gatilho que está funcionando hoje, pelo visto, né? Então já podemos usar. Tenho como mostrar o seu gráfico. Mano, Ney, quando a gente está operando, quando eu faço operações, eu fecho meu gráfico, porque eu quero que vocês olhem para os seus. Eu quero que vocês aprendam a operar, tá? Eu tô falando os pares, É só você, galera, como a gente está operando, estamos entendendo uma coisa. Como a gente está operando, os pares, os horários das velas são os horários atuais, tá bom? Então, eu estou aqui no Euro GBP. A vela que está se movimentando é qual? 7,2, tá vendo? Isso que eu estou olhando. Se ela voltasse, estou falando da 7,2 ainda. Se ela pulasse lá em cima, no pavio, da vela de 6,59, seria uma entrada válida para retração, mas está longe. Não vai fazer nada, beleza? Vou mutar o par. Euro JPY. Vamos ver como que ele tá. Não tem nada de interessante pra gente. Tem uma zona de retração ali embaixo, né? Ali a vela de 7,1 com 7,2, mas tá longe também. Vou deixar um alarme aqui e vou ver em outro ativo. A velinha de força acontecendo aqui, no Euro GBP, tá? Agora, vamos ver se esse gatilho está funcionando ou não. Não é o momento de fazer entrada ainda. Precisamos enxergar
e ver. A vela de rompimento no Euro GBP, que a gente está falando agora, a terceira vela do movimento rompendo a zona, está funcionando. Agora eu quero ver se a vela de força ela está funcionando também. Se ela estiver funcionando, aí é um gatilho para a gente operar ainda hoje também. Se não, a gente deixa passar. A gente vai ficar com o mesmo gatilho anterior, que esse está funcionando. Retração, eu estou vendo muito pavio, mas não estou vendo nenhum momento ideal para trabalhar retração ainda, né? Então não tem muita coisa para a gente fazer. Vamos só aguardar, ver como está a movimentação das velas. Senão a gente muda o ativo. O Euro GBP está brigando ali, vamos, se ela ficar verde, o gatilho está funcionando. Se ela terminar do jeito que está, vai ser a entrada, vai ter tomado gain, dependendo do cara que operou, por sorte, então eu nem considero. Ó, se essa vela tivesse rompido um pouquinho mais a zona, seria interessante, mas tá tão legal. Ó, Euro USD. Pulou ali numa retração, ó. Pulou, já explodiu. Ah, já voltou tudo. Não tenho nem tempo de falar. No Euro GBP, já subiu tudo. Euro GBP também, já subiu com força. Fez aquela velhinha meio que uma velhinha de descanso. Lembra, galera? Se o pavio, mesmo sendo grande, esse pavio que é grande, for a favor do movimento que eu vou fazer a entrada, não tem problema. O negócio é que esse pavio não pode ser maior para o movimento ao contrário. Tá vendo? Alguém chegou a pegar no Euro GBP a entrada? Coloca aí no chat. Show. Pegaram bem, mano. Pegaram bem. Pegaram bem. Peguei as duas. Top. Pegaram bem pra caramba. Parabéns. Ó, lá no... Ah, mas já foi. Putz, eu não vi. Euro JPY. Alguém pegou essa terceira do movimento, mas também teve uns gaps ali feiosos. Deixa eu ver. Ó, GBP USD, como que ela tá? É a segunda do movimento, tá vendo? Se essa vela de segunda do movimento romper essa simetria de 6,15 com 6,15, ó, chupa, 6,56, 6,55, terminando assim com uma vela de força, eu vou arriscar a próxima vela um put. Depende também como que ela ficar, tá? Se ela crescer demais como ela tá crescendo agora, já não é tão interessante. Ela tá buscando fundo lá embaixo, do lado não sei de onde também. Vamos ver como que ela vai ficar. Do jeito que ela tá aqui agora, já não vale nem mais a pena, tá? Por ser aqui tem uma vela vermelha e essa ser a segunda do movimento, essa aqui se aproxima muito com uma vela de exaustão. Então não é uma entrada válida para a gente poder fazer nem para put nem para call, porque ela se torna muito subjetiva nesse aspecto. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá voltando com força lá no GBP-USD. Eu vou fechar aqui o GBP-USD e vou fechar também o Euro-JPY, tá? Vou abrir outros pares. Vou abrir agora o AUD-CAD e vou abrir também o NZD-USD. Tá? Vamos ver como que ela tá aqui. Tá pior do que as outras. Mas tá bem. Deixa eu ver. Ó, lá no AUD-CAD foi a terceira do movimento ali, rompendo aquela zona consolidada também. Tá? Num cenário um pouco mais arriscado, dá para arriscar até um call nessa que está se movimentando agora. Mas eu não vou arriscar porque não estou muito confiante nela. Ali está muitas velas muito pequenas. Ó, uma velinha de força surgindo também no Euro GBP. Vamos ver como que ela vai ficar. Tá rompendo aquelas simetriazinhas ali. Ah, voltou a descer, vamos ver. Vamos esperar para ver, né? Ó, a AUD-CAD, se ela terminar vermelha pequenininha, é uma velinha de descanso, hein? Vamos ver. Ah, não, já desceu. Deixa para trás. NZD-USD não tem nada, vou fechar ele.
Vou abrir o Euro USD, tá, galera? Então, eu tô com Euro GBP, AudiCAD e Euro USD. Ó, o Euro USD, o problema é que tá vindo um movimento trator, mano. Às vezes uma negação barra força ali, ó. Vamos ver se ela explode. Se ela só explodir para baixo, eu pego esse carro. Ah, já subiu. Deixa para lá. Alguém pegou no GBPSD? Muito gap. Eu já fechei lá também. No Euro SD, quer dizer. Alguém pegou no Euro SD a entrada? Então, ó, eu estou no Euro GBP, AudiCAD, tá? E Euro USD. Eu fechei o ativo lá, tá? Ó, Euro USD, terceira do movimento. Vamos ver se ela está rompendo a zona. Para ver se vale a pena ou não. Mas tu vê que ela já deixou um pavio na parte de cima. Vamos ver se ela volta um pouquinho. Calma, não pega ainda não. Euro USD eu vou pegar um call nela, tá? Peguei, ela tá daquela brigazinha ali, mas agora tá começando a ficar na minha zona. Agora voltou a Satanás, diabo. Não me atormenta não, diabo. Ó, lá no Euro GBP, rapaziada, olha a fila de força que tá fazendo agora. Ela rompendo as simetrias dos pavis lá atrás. Tá vendo? Abençoa, Senhor, a minha família. Vai! Deu glória. Ô, glória a Deus. Ô, rapaz, não, te falar que agora o coração foi a mil, Vaso. Vou te falar que agora foi a mil, coraçãozinho. Pô, eu já tava olhando nos próximos ativos aqui para poder disfarçar o lote que ia tomar agora. Mas deu gain. O que importa é isso, Vazão de Deus. Barulho de Deus. Contou fé em vocês, né? Eu sabia desde o início que ia dar gain. Vocês ficaram na dúvida. Eu ia respirar, que eu não tenho coração para essas coisas, não. Ai, eu tô... Vamos lá. Tá quanto o placar de você? Ó, a AudiCAD, a galera tá perguntando se era uma vela de descanso. Foi mal, galera. Eu tava morrendo. Tá? Eu tava morrendo. Foi gain. Onde deu? A minha entrada foi no Euro SD, a terceira do movimento rompendo a zona consolidada. Deu gain. E a galera pegou também na vela de descanso no AudiCAD, que foi uma ótima entrada também, só que eu não vi, tá? 1-0, pô. Como tá o placar de vocês aí? Coloca aí para mim. Não, o placar que eu falo, rapaziada, que eu quero saber é na aula, tá? Quando vocês fizeram aqui na aula comigo. Todos os gatilhos, tudo que a gente está falando aqui. Coloca aí. Coloca aí número, tá? 2x1. 1x0, 3, tá? 5. Pô, quem tá 5? 5. Quem tá 5 aí? Rafael tá 5x0. Top, Rafael. 0-0. Não, eu gosto assim. Eu gosto do pessoal que tem fé. Que opera quando eu faço 2 sinais. Tá 0-0. Eu gosto assim. Rapaziada, então, ó, eu fiz uma entrada só, basicamente, né? Só fiz uma. A galera fez mais aí. Sendo que vai ter o horário agora, tá? 3 top. Vai ter o horário agora do plantão de dúvidas, que vai ser agora 7h30. Então, a galera que não for respondida as dúvidas, coloca lá, anota suas dúvidas, para no plantão de dúvidas vocês tirarem dúvidas de vocês, beleza? Eu vou terminar agora a aula para que vocês possam tomar uma água, respirar e voltar. E não esquece de deixar o feedback da aula também lá no grupo do WhatsApp, beleza? A galera conseguiu fazer um bom resultado aí, tá ótimo. Tá? Alexandre de 10 para 50, aumentei 25% na banca na aula, top, mano, parabéns. Alexandre foi 5, Gustavo 3x1, Mário 3x1, top. Tem uma galera que também estourou, quebrei a banca. Carlos Costa, quebrou a banca como? Tu fez 2x0x2, quebrou a banca com 2 entradas? Você tem que, ó, tem que ajustar esse GLCB, tem que estar uma bosta, hein, mano. Não tem como você quebrar uma banca com 2 entradas, pô. 1x0, 1x0, 3, 7x2, show. Maureen saiu, todo mundo saiu positivo, tirando um amigo que quebrou a banca. Mano, esse que quebrou a banca, tá? Me chama no privado que eu quero ver o que você fez aí de errado. Porque todo mundo saiu positivo, só tu que saiu negativo e quebrou a banca, pô.
Então, tem alguma coisa que a gente tem que ajustar isso aí, beleza? Deixa lá o feedback de vocês lá na aula, tá? Da aula lá no chat, tamo junto. Se prepara aí que vai ter vai ter a sua... Caraca, o seu plantão de dúvidas. Tamo junto, rapaziada. Beijão no coração e vamos que vamos. Tchau, tchau.